Olá, amigos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer que é uma honra poder compartilhar a palavra de Deus através desse vídeo, que chegará a muitas pessoas que precisam ouvir esta palavra. Eu quero dizer que estamos ainda no ano de 2013, hoje é dia 30 de 12 de 2013, e o ano já está se findando. E quantas coisas temos a agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito. Muitas coisas temos a agradecer, com certeza. Você deve ter algo muito especial para agradecer a Deus das coisas que aconteceram em 2013. A Bíblia diz que em tudo temos que ser grato, temos que agradecer a Deus por tudo que recebemos e até mesmo por aquilo que não recebemos. Certa feita, Jesus curou 10 leprosos e apenas um veio agradecer. Aquele tinha o espírito de gratidão, e por ele reconhecer o poder de Jesus Cristo, por ele reconhecer o amor de Cristo, ele voltou para agradecer da sua cura. E Jesus perguntou: mas aonde estão os outros 9 que foram curados? E a pergunta ficou no ar, porque não houve resposta. Aonde estariam os 9 que também haviam sido curados de lepra? E nós entendemos que a gratidão é um princípio dos filhos de Deus. O princípio básico de um cristão é ser grato por tudo aquilo que Deus nos deu. O salmista diz que nós respiramos, dormimos e acordamos porque o Senhor, Ele nos sustentou, não é verdade? E nós temos um coração grato por tudo que o Senhor fez até aqui. Como o salmista Davi diz, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Mas eu quero trazer uma palavra para você referente a 2014, porque eu creio que 2014 é um ano de conquistas, é o ano das promessas de Deus realizarem em sua vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que nos surpreende, o Deus que, quando ele diz eu sou o Deus de Abraão, ele está dizendo eu sou o Deus das promessas, que faço e as cumpro. Deus, ele fez promessas e ele faz promessas através do teu Espírito às nossas vidas, e todas as promessas que Deus fez, ele cumprirá, porque ele é fiel, ele é o Deus de Abraão, o Deus que cumpre as promessas. Eu queria aqui ler um texto bíblico que está no livro em Números, no Pentateuco, um dos 5 livros escrito por Moisés. Números, capítulo de número 13, fala da conquista da terra de Canaã. Capítulo 13 de Números, eu vou ler aqui o verso de número 1 e vou pular para o outro verso, que diz assim: o texto diz: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Capítulo 13 de Números diz: e falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, segundo qual maioral entre eles. Ou seja, Deus estava dando a Moisés a direção para que ele separasse 12 homens para que espiasse a terra ao qual Deus havia prometido ao povo. Verso de número 3, capítulo de número 13, o versículo de número 25 diz assim: depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles, a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a quem nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades forte, muito grande. E também ali vimos filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na terra, na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse:
subamos animosamente e possuamo-las, e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, assim também éramos aos seus olhos. Amém? Eu quero fazer uma oração por você antes de entrar nessa mensagem, que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Pai, eu quero te louvar por esse momento, Senhor, de poder expressar a tua palavra para milhares e milhares de pessoas que estão conectados via internet. Quero pedir a tua bênção a esta pessoa, porque eu tenho certeza que o Senhor enviou essa pessoa para assistir esse vídeo, porque o Senhor tem algo a dizer a ela. Espírito Santo, fala conosco, fica conosco, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Que a bênção de Deus te alcance aonde você estiver, você, sua família, sua casa, os teus filhos são benditos do Senhor Jesus. Pois bem, 2014 eu creio que é um ano de conquistas. Você vê bem nesse texto bíblico que nós lemos aqui em Números, capítulo de número 13, falando de 12 espias, 12 homens que foram separados segundo o número das tribos, um de cada tribo, para conhecer a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. 12 tribos foram enviadas por Moisés na ordem de Deus para que eles pudessem ver como era a terra, espiar a terra ao qual Deus havia prometido. Mas, chegando lá, eles se assustaram com o que viram, ficaram assustados e atemorizados com as coisas que eles acabaram vendo. Claro, algumas coisas eles viram e se alegraram, dizendo: olha, realmente a terra é muito boa, a terra ela mana leite e mana mel. Ou seja, aquilo que Deus havia falado da terra realmente era uma realidade. Realmente aquilo que Deus havia dito, ela realmente manava leite e manava mel. Mas o interessante é que Deus não falou que existiriam gigantes e dificuldades, não. Mas Deus deu a promessa que a terra seria deles. Ou seja, se Deus disse que a terra seria deles, Deus não se preocuparia em dizer os problemas que teriam a terra, porque o próprio Deus as daria e entregaria. Isso é uma promessa. Essa promessa que Deus os deu ficaria aos seus corações, mas a maioria deles não conseguiram reter isso aos seus corações. E eles viram que a terra era muito boa, porém ali havia gigantes, gigantes fortes, poderosos, que na visão deles, eles não teriam capacidade de possuir a terra. E é isso muitas das vezes, amigos, que nós encontramos na nossa vida. Muitas das vezes encontramos obstáculos que aparentemente não vamos conseguir prosseguir. Porque se nós olharmos com os nossos olhos naturais, certamente nós não vamos conseguir conquistar aquilo que planejamos. Talvez você é um empresário ou um microempresário ou sonha em ter algo na sua vida, uma empresa, e você fica analisando e olhando que realmente o seu sonho, os seus projetos são bons, os seus planos são maravilhosos. Com a tua concepção de projetos, tudo dará certo. Mas quando você começa a olhar as dificuldades, os gigantes que existem para esse planejamento, você começa a desanimar. E foi nessa forma e desta maneira que o povo de Israel começou a desanimar. Mas sempre haverá, eu acredito nisso, como houve aqueles que são diferentes, aqueles que têm espírito diferente, como a Bíblia mesmo disse, Caleb e Josué. Dos 12 homens que foram, 10 foram condenados por Deus
por não acreditar na promessa de Deus, mas por olhar os obstáculos e ver que a terra tinha gigantes e poderia destruir a vida deles, acabar com a vida deles. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb se focou ao projeto de Deus, se focou aos planos de Deus e à promessa de Deus. Josué e Caleb, eles olharam a terra que mana leite e mel, mas não olhou as dificuldades, os gigantes, a guerra que teria que enfrentar. Josué e Caleb tinham seu coração voltado a Deus, os seus projetos, os projetos que Deus colocou na vida deles. Josué e Caleb conquistou com muita fé. Eu vejo em Caleb 3 características importantes que um homem tem que ter na hora da conquista. Caleb, ele tinha 3 características, uma delas é a fé, a segunda é a visão e a terceira é a ousadia. E para nós chegarmos a 2014, nós precisamos ter fé, visão e ousadia. O que é a fé? A fé é você acreditar naquilo que você não está vendo, mas através da fé você crê que aquilo já é teu por posse, por herança e por promessa de Deus. Caleb e Josué, eles tinham esta visão por fé. A fé de Caleb, ela era forte, a fé de Caleb era em Deus, na sua promessa. Eu imagino Caleb olhando os gigantes, mas não vendo eles como gigantes, vendo eles como uma possibilidade de conquista através dos gigantes. Ou seja, uma peleja, uma batalha que ele iria enfrentar, mas já via pela fé o campeão vencendo o forte. Agora, Caleb e Josué, eles não tinham só a fé em Deus, a fé de visionária, a fé de esperar naquilo que Deus prometeu. Caleb e Josué tinham visão espiritual. É essa visão que engloba junto com a fé, a visão que nós temos que ter de enxergar aquilo que Deus nos prometeu. É essa visão espiritual. Porque se nós temos uma visão carnal, uma visão humana, nós vamos sempre enxergar somente as dificuldades da vida. Os 10 espias, eram 12 espias, mais 10, eles não tiveram fé, não tiveram visão espiritual e também não tiveram ousadia. Veja bem que esses 10, por não ter a visão espiritual, eles tiveram uma visão natural daquilo que eles estavam vendo, as dificuldades. Isso impediria a eles que eles prosseguissem e conquistassem a terra. Se todas as vezes nós formos como os 10, nós vamos deixar de conquistar aquilo que está nos nossos planos, no nosso coração, aquilo que Deus colocou sobre a nossa vida. Nós vamos deixar de acreditar, porque vamos passar a acreditar no natural, na consequência, naquilo que estamos vendo. Mas a fé é justamente você crer naquilo que Deus te prometeu, porque se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E se você colocou os seus projetos nas mãos dele, você tem que confiar. E Josué e Caleb, ele tinha essa confiança, eles tinham essa confiança no Senhor, porque se Ele prometeu, Ele é fiel. Olha só o versículo de número 20, o versículo de número 30, diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos com animação, com alegria, e possuímos por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. A palavra profética de Caleb foi para animar o povo, porque 10 pessoas conseguiram desanimar toda uma população israelense, dizendo: certamente vamos querer possuir a terra que emana leite e mel e vamos morrer. Mas Josué, com seu espírito de fé e visão espiritual, disse: não, nós certamente possuiremos. Mas por que, pastor, que Caleb usou esse termo, certamente possuiremos, se era uma terra que tinha gigantes, era uma terra de lutas, era uma terra de conflitos?
Ele disse porque o seu coração estava ligado ao coração de Deus. E por isso, todos os planos e projetos que você tem, o seu coração tem que estar ligado ao coração de Deus, a confiar em Deus, a confiar no grande eu sou, no Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que para ele nada é impossível. Jesus, certa feita, disse em Lucas: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Se os 10 espias tivessem a mesma espiritualidade, visão, fé e ousadia de Josué e Caleb, certamente eles possuiriam a terra. Por eles colocarem incredulidade em os vossos corações, eles deixaram de possuir aquilo que Deus queria os dar. Amigo, a falta de fé, a incredulidade nos impede de receber o melhor de Deus. E Deus não quer que você perca aquilo que Deus prometeu na sua vida. Ele tem o melhor para você. 2014 eu creio que é um ano de conquistas. É um ano que manará leite e mel. Mas eu venho aqui a dizer a você que, como no livro de Números, na época, no período de Moisés, também haverá gigantes. Mas o Deus que está entregando 2014 para você, ele fez a promessa e lhe dará 2014 para que você viva bem, para que você viva com fé, para que você viva com visão espiritual e ousadia, para que você conquiste 2014, para que 2014 seja teu, para que seja uma bênção em tuas mãos. Você precisa ter fé, visão e ousadia para conquistar aquilo que foi prometido por Deus para a sua história. A Bíblia diz que Deus encontrou em Caleb um espírito diferente. E é esse espírito diferente que Deus quer que você tenha. Que espírito é esse? A Bíblia não revela esse espírito como o espírito de Deus, não. Revela como o espírito de Caleb. Sabemos que nós temos um espírito, nós temos corpo, alma e espírito. Há espíritos abatidos, como o salmista diz: ó minha alma, por que te abates? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. O nosso espírito é a nossa emoção, é a nossa força de vontade de poder nos animar. O espírito de Caleb era um espírito de fé, de ousadia, de visão espiritual. O espírito de Caleb, Deus mesmo viu em Caleb um espírito diferente. Isso que em 2014 Deus quer que você tenha um espírito diferente, um espírito de fé, visão e ousadia, para que 2014 seja um ano de muitas conquistas. E é isso que eu desejo a você. Um ano de muitas conquistas. Muitas conquistas para você. Essa é a mensagem que eu tenho para você do nosso Deus. E que a bênção de Deus te alcance hoje e sempre, em nome de Jesus. Até um próximo programa, querendo Deus.